todos, de acordo. E para você dizer quais países que estão escrevendo sobre, tá? Mais uma vez, no Colégio Jean Piaget, no projeto JP ONU. É um projeto tão maravilhoso, tão impactante para a nossa realidade, para a nossa vida, onde os alunos desenvolvem projetos que são de importância mundial, como acontece na ONU. Eu converso agora com o professor Bruno Gouveia, que é coordenador de Ciências Humanas e coordenador também desse projeto. Quero que você me conte do lado acadêmico, para eles entenderem por que a implantação desse projeto, que existe já há alguns anos, como isso interfere no dia a dia na sala de aula, mas como isso é realmente algo muito vivido por nós. E as decisões que eles tomam aqui muitas vezes podiam ser levadas até os nossos governantes, né? Com certeza. Bom, o nosso evento, o 7º JP ONU, é uma tradição aqui do Colégio Jean Piaget e é uma atividade que demonstra para os alunos a possibilidade deles desenvolverem inúmeras habilidades que vão além da sala de aula, né? Então, habilidade do debate, do diálogo, de gerar empatia pelo aquele que tem um posicionamento diferente do seu, da tolerância. Então, é um cenário em que eles entram na discussão, e uma discussão super sadia, eles entram nessa discussão com o interesse em transformar, em mudar, e nunca com o interesse taxativo de fazer o outro engolir, aceitar e ter uma posição decisiva. Então, aqui é uma possibilidade de fazerem essa discussão, eles têm uma parte de pesquisa anterior, então eles precisam chegar aqui preparados porque eles estão representando uma nação, muitas vezes uma nação que é completamente alheia à realidade deles, né? Então, pode ser uma nação da África, uma nação da Ásia, da Europa ou até mesmo o nosso país. Então tem uma espécie de sorteio, uma organização que a gente faz conforme as inscrições dos alunos, de acordo com o interesse nos temas que a gente trabalha aqui. E aí a partir disso eles vão desenvolvendo a pesquisa e vêm para o dia da ONU, do dia dessa simulação, para utilizar esses conhecimentos todos, esse conteúdo que eles conseguiram reunir e conseguir fazer esse debate de uma maneira bastante sadia. Pelo que eu vi, são temas que realmente estamos preocupados, como planeta, né? Moradores desse planeta, a gente está preocupado. Os temas eles abordam as mais diversas áreas do conhecimento, né? Então, nós temos, por exemplo, o CSNU, que é o Comitê de Segurança da ONU, falando sobre o conflito Rússia-Ucrânia. Nós temos Comitê de Meio Ambiente, falando sobre extração de terras raras. Comitê da Organização Mundial de Saúde, falando em inglês, né? O da Organização Mundial da Saúde, falando sobre aumento de doenças por conta das questões climáticas. Temos Conselho de Desarmamento, falando sobre o crescimento do crime organizado nos países. Temos um combate à pobreza no Comitê de Economia. Talvez o mais atual de todos, que é o Comitê para os Estados Americanos, que é sobre a violência contra as mulheres. Então a gente consegue fazer um levantamento desses temas atuais que os alunos sugerem, o que a gente enxerga de relevante e a gente coloca para que esses alunos façam essa discussão baseando nesses temas. E existe toda uma regra de conduta, um jeito de falar, eles têm que vir vestidos também de acordo, tem um dress code para isso também. A preparação para o JP ONU, ela acontece da seguinte maneira. Os alunos fazem uma inscrição, eles sugerem o tema que eles querem participar, que eles querem debater, eles sugerem também o país. Então aí a gente vai fazendo levantamento, quantos alunos se inscreveram, quais são os temas de maior interesse e a gente faz uma divisão. A partir dessa divisão, os comitês estão formados e aí eles começam a parte da pesquisa, tem toda uma comissão de alunos de terceiro e de segundo ano que vão à sala dos alunos do primeiro ano e explicam. Isso é uma troca muito importante porque não é um professor, um coordenador explicando a função de como vai acontecer. Então, os alunos de segundo e terceiro ano entram em salas do primeiro ano, explicam para eles como que é o debate não moderado, o debate moderado, o que é uma moção e assim vai. Então, toda a lógica, todo o funcionamento é feito pelos alunos que já fizeram e agora estão no segundo e terceiro ano. E aí os alunos do primeiro ano, enquanto isso, eles vão desenvolvendo a pesquisa, vão entendendo qual é o país que eles foram sorteados e assim vai acontecendo.
Depois disso, tem uma rodada de testes, eles têm um plantão de dúvida que eles podem tirar as dúvidas de como vai acontecer o dia, e a gente sempre tem, ao longo da simulação, o acompanhamento de um dos professores das ciências humanas. Então, esses professores estão aqui, enquanto o debate está acontecendo, sempre tem um professor de ciências humanas que, eventualmente, até consegue entregar uma dica para algum aluno, olha, o debate está caminhando para cá ou não. Tem um professor nosso que entrega uns bilhetinhos ali, já para dar uma levantada no debate, ou então um auxílio extra, né, para cada uma das delegações. Então, isso vai gerando vai ampliando a discussão para os nossos alunos. Agora, vocês vão andando junto com o que está acontecendo no mundo. Já aconteceu, nesses 7 anos, de alguma das soluções propostas pelos alunos coincidindo com as decisões dos governantes mundiais? Nós já tivemos, sim. Por exemplo, quando a gente já teve um comitê que falou sobre a apropriação de bens culturais pelas nações que foram colonizadas, pelas nações, né, pelas metrópoles europeias. Principalmente no Sudeste Asiático e na África, essas nações conseguiram pedir de volta e requisitar de volta esses objetos. E, coincidentemente, isso tem acontecido até um movimento dentro da sociedade de maneira geral. Algumas nações conseguem recuperar esses tipos de materiais. E foi essa a conclusão que nós chegamos aqui também no nosso comitê. Muito legal. Eles envolvidos e realmente com um olhar sério e coerente porque está acontecendo no planeta, e isso vem muito do que eles estão aprendendo na sala de aula, porque não é assim, vamos fazer isso agora, esse projeto JP ONU. Isso é uma crescente desenvolvida dentro da realidade nas salas de aula. E tem salas sendo apresentados projetos totalmente em inglês, né? Tanto da mesa como das delegações, né? Temos um comitê que é o da Organização Mundial da Saúde, que está falando sobre o aumento das doenças por conta das questões climáticas, né? Então, não é só uma questão de pandemia, mas é uma questão de aumentos de doenças, por exemplo, respiratórias, que têm sido causadas aí pelo desgaste da natureza, pelo desgaste do nosso planeta. E esse comitê é integralmente em inglês. Então, as delegações preparam seus argumentos em inglês, a mesa conduz o debate em inglês, todas, até as plaquinhas com os nomes dos países, eles estão em inglês também. Eu sou encantada com vários projetos aqui do Colégio Jean Piaget, mas o JP ONU, ele é especial, porque eles colocam realmente os alunos no cenário global que vão realmente impactar as nossas vidas, a deles, a vida do planeta. Parabéns pelo projeto. Muito obrigado. That if we're going to start this alliance thinking on natural gas, we should gather the idea, have this very clear mind that it is short term. 2 alunos conversam com vocês agora, o Lucas e a Clara. Os 2 são do 2º ano do ensino médio e eles já participaram de duas formas. O ano passado eles estavam nas delegações e esse ano mesa. Os 2 me contaram que preferem ficar na delegação e eu quero que vocês expliquem por quê. Então, a delegação ela vem muito mais da parte da pesquisa e justamente da geopolítica. E a mesa, ela vai partir muito mais da questão burocrática e justamente da organização do debate para que a delegação tenha uma experiência satisfatória. Justamente por isso, eu acredito que como delegação eu tenho muito mais espaço e abertura para comunicar o que o meu país e a minha nação, como que eles se sentem em relação a determinados assuntos. Então, eu pesquiso, eu explico, eu debato e eu defendo, por exemplo, no passado eu fui à China e eu me aliei à Rússia no debate da Rússia e Ucrânia. E esse ano, como mesa, eu não consigo me aliar a ninguém, eu não consigo falar nada, eu só estou aqui para a parte burocrática, como o Lucas falou. Então, eu tô tendo que manejar as regras e explicar para eles e ver como eles fazem o que eu fiz ano passado, como eles se entendem, como eles discutem. É bem interessante, mas eu prefiro fazer a pesquisa e discutir e defender o meu tema. Como que vocês modelam isso? Aonde vocês pegam inspiração e direção para comandar as mesas? Então, a mesa ela tem muitos documentos de suporte fornecidos pelo nosso coordenador e justamente a experiência de já ter participado como delegação, a gente aprende muito
toda a questão de moção, de como vai funcionar o debate, moderado, não moderado. E agora, como a mesa, a gente descobre que tem muitas mais regras que a gente já sabia, mas que a gente executava de uma maneira natural. E agora a gente tem que organizar para que os outros façam isso também. Isso é muito desafiador. Vocês estão no 2º ano do ensino médio, já na reta de uma decisão importante, que é a escolha da sua profissão. Você já tem em mente? Eu tenho. Eu quero trabalhar com astrofísica e aí, com isso, eu planejo me formar em física e depois fazer um doutorado em astronomia. Pretendo ir para a área de engenharia da computação e ciência da computação. 2 áreas também são de exatas. Os alunos trazem assuntos que são muito relevantes, que está realmente nas rodas da gente, das pessoas que vivem nesse planeta. Então, a questão do feminicídio, a saúde ambiental. O que mais é relevante para vocês? O que vocês acham que é mais importante? E eu sei que está no começo aqui, mas o que vocês acham que vai ser um caminho importante? Do nosso comitê? Sim. Eu acredito que, além de discutir a anexação dos territórios na Rússia, é muito importante que as delegações discutam como que os acordos vão acontecer. Então, agora, as delegações não... Tá difícil para elas, mas eu acho muito importante que elas entendam os acordos e as alianças para que o comitê consiga ser formado de uma maneira clara. Então, tá faltando muita gente, mas, por exemplo, a Ucrânia e os Estados Unidos, então a Rússia não pode deixar que a Ucrânia entre na OTAN, porque isso acabaria totalmente com a soberania dela e ela não pode deixar isso acontecer. Então, precisam ter essas alianças. A Rússia precisa se aliar a algum país, por exemplo, ao Congo, uma opção, e precisa ter, além das alianças, entender como a geopolítica funciona para que os países não saiam das políticas externas, porque senão vai ficar uma bagunça e cada um vai fazer o que deseja. Então, como eu quero fazer isso. Mas não é assim que funciona. O que funciona é que você tem que entender como o seu país age no mundo real, para que na simulação você simule o que está acontecendo com o que você pensa, mas não pode fugir muito disso. Através do olhar deles, através da realidade deles, do regime governamental, das leis, cultura, é um outro olhar. E eu imagino que vocês estejam mais atentos às notícias do mundo, porque vocês conseguem trazer isso não só para esse projeto, para esse exercício agora do JP ONU, mas para o desenvolvimento da vida de vocês. Então, eu faço parte do comitê do DSEC, que nada mais é do que desarmamento, e o principal tema é do crime organizado. Que é o que a gente mais... E hoje está em alta. Sim, eu acho que anteontem, os Estados Unidos soltou uma nota de que o Comando Vermelho e o PCC são categorizados como grupos terroristas. Então, a ONU, ela mostra o quão o nosso mundo está em movimento, mesmo que a gente... Ainda mais hoje, a gente percebe isso e a gente precisa ter consciência do que está acontecendo para a gente conseguir ter ali um discernimento das coisas e poder atuar em cima disso. Sim, o mundo está cada vez mais globalizado, não tem mais lugares separados, com atitudes separadas, tudo vai nos comprometer. Parabéns, meninos, parabéns, bom trabalho aí, tem uma longa manhã pela frente. Only proposed is to not involve our economic in this. So the only thing that we can do for solving this problem that in our opinion doesn't exist is to sell our natural gas.